Olá! Vivemos, nestas primeiras décadas do século XXI, uma conjuntura social muito mais problemática do que aquela que marcou o longo século XX. Hoje, nos defrontamos novamente com a perspectiva de crescimento da extrema-direita no plano nacional e internacional, e agravando a situação, uma extrema-direita alimentada pelo espírito de constituição de um Estado teocrático. Quando olhamos, por exemplo, para o debate brasileiro, vemos que o grande objetivo perseguido por correntes religiosas extremamente conservadoras não é apenas de dar vazão ao pensamento conservador, e sim também de ter um controle estatal totalmente teocrático. E daí poderíamos visualizar as consequências diretas para o terreno das ciências humanas e para o pensamento que procura se pautar pela razão. Mais grave ainda é saber que este crescimento do pensamento conservador e do pensamento reacionário, que marcha paralelamente a uma expansão do pensamento teocrático, é alimentado por amplas massas de trabalhadores e que a chamada esquerda está sendo cada vez mais incapaz de trazer estas camadas da força de trabalho para o terreno da razão, mesmo que seja aquele terreno mais geral de uma razão da social-democracia ou de um espírito social-democrata. É em razão disto que se faz sempre necessário resgatar cada vez mais o que significa o pensamento de direita, mais especificamente, aquele pensamento que encontra guarida no manancial do nazifascismo. É em razão disto que temos gravado alguns vídeos atentando para a questão do fascismo e o que envolve o ideário fascista. Continuaremos hoje, ou faremos hoje, mais um vídeo que procura trazer à tona esta discussão de como o pensamento conservador é um pensamento que caminha contrário à razão, assim como o pensamento reacionário aprofunda este combate à razão. Para isto, vamos recorrer a um capítulo, a um texto que está no 7º capítulo do livro de Georg Lukács, A Destruição da Razão. Capítulo este que tem por título geral Darwinismo Social, Teoria das Raças, Fascismo. Lukács discutirá inicialmente a teoria de Gobineau, mas antes fará um preâmbulo apontando para o caráter mais geral que está na base das teorias que ele coloca como sendo reacionárias, uma vez que atacam diretamente toda e qualquer possibilidade do pensamento que traz à tona o ideário da razão. Dirá Lukács, num subitem intitulado Os Inícios da Teoria das Raças no século XVIII. O biologismo, quer na filosofia, quer na sociologia, sempre foi a base de tendências ideológicas reacionárias. Mas isso nada tem a ver com a biologia enquanto ciência. É, antes, o resultado das condições da luta de classes que deram às tendências reacionárias conceitos e métodos pseudo-biológicos como instrumento adequado de combate à concepção de progresso.
Aqui Lukács está apontando para 2 pontos importantíssimos. O primeiro deles, não devemos responsabilizar a ciência biológica pela apropriação que o pensamento reacionário faz das conquistas estabelecidas pela biologia, da transformação ideológica dos conhecimentos biológicos para fins políticos. Em segundo lugar, se queremos compreender o pensamento conservador, a sua resistência e mesmo a sua expansão, é necessário que atentemos para como está estruturada a sociedade de classes. Portanto, não é no plano da subjetividade, nem no plano do imaginário, muito menos no plano de discursos efusivos, que podemos compreender e rebater o pensamento conservador e reacionário. O pensamento conservador e o pensamento reacionário. Pelo contrário, devemos entender a estrutura de classes da sociedade para aprendermos como as contradições que estão inscritas na estrutura de classes produzem manifestações que alimentam o terreno do reacionarismo, assim como pode alimentar também o terreno para o desenvolvimento do pensamento crítico. Lukács observa que na luta contra a Revolução Francesa, a comparação com o organismo obteve em Edmund Burke uma nova nuance, na medida em que ele considera como natural apenas o crescimento orgânico. Portanto, a mudança por meio de reformas graduais e diminutas, feitas com o consentimento da classe dominante, ao passo que toda reviravolta revolucionária adquire, para Burke, o caráter reprovável de contrário à natureza. Ou seja, Burke está contrário ao espírito das revoluções burguesas. Ele está querendo que a sociedade mude, mas mude conservando as bases anteriores, ou seja, as bases da sociedade feudal. Lukács observa que a ideologia da nascente classe burguesa lutou, de acordo com seus próprios interesses de classe, pela igualdade de todos os homens, isto é, pela equidade civil, jurídico, formal, ou seja, os homens eram iguais juridicamente, mas não economicamente. E critica o pensamento burguês em ascensão, ou a classe burguesa na sua luta para derrotar a classe feudal, os senhores feudais, criticou violentamente os privilégios feudais existentes. Criticou também a desigualdade estamental feudal entre os cidadãos. E, uma vez que, com o recrudescimento dessas lutas, a dominação da nobreza já havia sofrido um abalo político e econômico, no qual perdera as verdadeiras funções sociais que desempenhara durante a Idade Média, para adquirir um caráter cada vez mais parasitário, surge nela a demanda de fazer a defesa ideológica de seus privilégios. Ou seja, quanto mais a feudalidade foi derrotada, mais ideologicamente foi se desenvolvendo uma forma de pensamento que criticava a nascente sociedade burguesa e propugnava o restabelecimento das bases da sociedade feudal. É dessas lutas, observará Lukács, que brotou a teoria das raças. Os ideólogos da nobreza defendiam a igualdade estamental entre os homens sob o pretexto de que esta consiste apenas na expressão jurídica de uma desigualdade natural que existe entre os tipos humanos
entre as raças e que, portanto, trata-se de um fato natural que nenhuma instituição pode superar sem colocar em risco os mais altos valores da humanidade. Por outras palavras, a desigualdade era vista como algo natural, e nenhuma mudança institucional jurídica poderia reverter este fato. A única coisa que a mudança jurídica poderia fazer era instituir um terreno de instabilidade na medida em que estava investindo contra um dado natural. Já no começo do século XVIII, observa Lukács, o conde de Boulainvilliers escreveu um livro que procurava demonstrar que a nobreza francesa descendia da antiga raça dominante dos francos, ao passo que o resto da população descendia dos gauleses subjugados. Portanto, duas raças qualitativamente distintas se enfrentavam, e a superioridade dos francos só podia ser eliminada acabando-se com a própria civilização. Este personagem foi diretamente rebatido pelos publicistas franceses, inspirados pelos valores do iluminismo. Os publicistas franceses combateram apaixonadamente esta tese, ou seja, de que existia uma raça superior e uma raça inferior no interior daquele território que posteriormente passou a se chamar França. É assim que, em 1734, o historiador francês Dubos, para não citar outros, declarou que a conquista da França pelos francos não passava de uma lenda, ou seja, toda aquela teoria de Boulainvilliers era, na verdade, uma fantasia, não encontrava sustentação na documentação, nos fatos históricos. Essa polêmica, observará Lukács, adquiriu formas especialmente agudas na época da Revolução Francesa, de tal modo que o conde de Volney debochou da pretensão da nobreza de se passar por uma raça escolhida e pura. Ele apontou o quão extensa era a parte da nobreza daquele período que era formada por novos ricos, por pessoas que já foram comerciantes, que já haviam sido comerciantes, artesãos, etc. E a quem a monarquia havia vendido por dinheiro títulos de nobreza, e que, em termos de raça, são puros plebeus, ou seja, aqueles que passavam a integrar a nova nobreza, ou os novos ricos, na verdade compraram os seus títulos, não passavam de plebeus. Daí que seria uma insanidade a argumentação de que a nobreza é apenas a raça pura, enquanto os demais seriam os impuros. Feitas estas considerações, Lukács adentrará no item 2, que tem por subtítulo geral Gobineau e a fundação da teoria das raças. Aqui ele procurará mostrar como que a teoria de Gobineau não encontrou eco no momento em que este autor escreveu os seus livros, mas que acabou sendo reapropriada em outra conjuntura, aquela do período do capitalismo monopolista e do imperialismo, uma vez que passou a atender a novos interesses de classe, ainda que a teoria de Gobineau tivesse sido substancialmente modificada em vários elementos. Lukács abre esta parte com a seguinte passagem: a teoria das raças, em sua forma primeira e primordial, fora liquidada cientificamente já na época da Revolução Francesa. Porém, como as forças de classe
que existiam por detrás dela não desapareceram com a Revolução, e a luta contra a democracia seguia seu curso e adotava formas constantemente novas, era natural que a teoria das raças ressurgisse sob novas formas. As mudanças sucessivas da teoria das raças foram determinadas e são efetivamente determinadas pelas lutas de classes, em parte pela menor ou maior influência que a reação feudal ou semi-feudal naquele período obteve no desenvolvimento marcado por crises da democracia burguesa e, em parte, pela demanda ideológica que a burguesia reacionária, convertida agora em antidemocrática, sente de apoiar-se politicamente nos resquícios da época feudal e de, com isso, apropriar-se de elementos de sua ideologia. Aqui o Lukács está apontando para dois elementos fundamentais. O primeiro deles, as teorias conservadoras e reacionárias encontram um caldo frutífero para se desenvolver na medida em que brotam desilusões em relação à própria democracia burguesa. O outro ponto importante de ser resgatado aqui é que, tão logo a burguesia se sentiu vitoriosa em relação à feudalidade, passou a ter um novo inimigo à sua porta, o proletariado. E isso fez com que a burguesia vitoriosa recorresse a elementos do pensamento conservador que anteriormente havia repudiado para legitimar, em vários momentos, a sua própria dominação. Portanto, a teoria conservadora, que serviu, no primeiro momento, como instrumento de luta para defesa da feudalidade, acabou sendo apropriada em vários de seus elementos pela burguesia vitoriosa, a fim de que esta pudesse conduzir a sua luta contra o proletariado revolucionário que começava a se constituir nas primeiras décadas do século XIX. Lukács observa que, durante a primeira metade do século XIX, a teoria das raças não chegou, no entanto, a exercer ideologicamente uma influência digna de menção. Ela não havia desaparecido de todo, mas a sua influência, mesmo junto à burguesia, não chegou a ter a dimensão que assumiria, por exemplo, no século XX. E mesmo se estendêssemos esta reflexão, que vem assumindo nessas primeiras décadas do século XXI. A possibilidade de um novo avanço por parte da ideologia da raça, que havia se constituído sob inspiração de defesa da sociedade feudal, ela ganhou contornos no século XIX com Gobineau. No entanto, a influência de Gobineau não foi aquilo que o próprio Gobineau esperava, de tal modo que Gobineau reclamava em cartas a Tocqueville que os seus escritos passavam praticamente desapercebidos e que ninguém dava valor aos seus escritos. Por mais que seu autor partisse pessoalmente, ou seja, Gobineau, por mais que seu autor partisse pessoalmente dos interesses e considerações de classe da nobreza feudal, vivia e apregoava suas ideias no seio de uma sociedade em que os desejos da nobreza de reconquistar suas velhas posições herdadas já havia se tornado uma utopia reacionária, de modo que o centro de suas preocupações era a luta defensiva da burguesia contra os avanços do proletariado. Por outras palavras, Gobineau estava fora do seu tempo.
estava fazendo a defesa do pensamento conservador da feudalidade em um momento em que a burguesia já não tinha mais como inimigo direto a feudalidade, e sim o proletariado que travava os combates de junho de 1848. Daí a pouca audiência que os estudos ou os textos, os livros, se quisermos dizer assim, as publicações de Gobineau tiveram naquele momento. Mas isso não quer dizer que este autor não pudesse ter sido recuperado em momentos posteriores, quando interessou à burguesia, na sua faceta mais reacionária, buscar legitimações no terreno da teoria das raças. Nas condições do século XIX e XX, observará Lukács, a teoria das raças só pôde ser renovada eficazmente sempre e quando foi convertida numa arma ideológica que coloca nas mãos da burguesia um instrumento de luta. Ou seja, nos momentos em que o conjunto da burguesia achou necessário, resgatou aquele pensamento até então jogado às traças no século XIX. Isso não quer dizer que estas teorias foram retomadas de ponta a ponta, e sim que se resgatou elementos que pudessem ser adequados ao próprio estágio de desenvolvimento da sociedade burguesa de final do século XIX e início do século XX. Feito isto, Lukács começa a resgatar alguns pontos centrais da teoria de Gobineau. O ponto de partida e tendência fundamental de Gobineau é a luta contra a democracia, contra a ideia anticientífica e antinatural da igualdade dos homens. Segundo Gobineau, todo o mal da história decorre da ideia de igualdade. A teoria das raças de Gobineau, observa Lukács, é uma teoria da luta contra a democracia. Por isso, para ele, o postulado da igualdade entre os homens é um sintoma de abastardamento, de impureza de sangue. Em épocas normais, observará Gobineau, a desigualdade é aceita como uma evidência. No entanto, tão logo corra sangue misturado nas veias da maioria dos cidadãos de um Estado, estes se sentem motivados, por força do número, a proclamar como verdade para todos o que só é verdade para eles, a saber que todos os homens são iguais. Portanto, o que Gobineau está fazendo é desenvolvendo uma teoria na qual procura sedimentar a ideia de que a desigualdade é natural e não resultado de desenvolvimentos históricos específicos. Gobineau, prossegue Lukács, limita-se a traçar a perspectiva fatalista do naufrágio inevitável da cultura como resultado da mistura de sangue. Leia-se a mistura das raças. A raça branca originária desapareceu da face da terra, diz Gobineau. A raça branca está representada agora somente por bastardos. Ao fim deste processo de mistura de sangue, ocorreu a queda na nulidade, ou seja, a humanidade se empobreceu em razão da miscigenação. Esse pessimismo fatalista de Gobineau é, sobretudo, o que distingue a sua teoria daquela dos seus continuadores, em particular Chamberlain e da dupla Hitler e Rosenberg. Rosenberg, que era um dos ideólogos do nazismo. Nestes, a teoria das raças é órgão de uma demagogia reacionária, combatente
e ativista. Converte-se na ideologia obscurantista do capital monopolista reacionário. Alguns elementos do pessimismo da teoria das raças de Gobineau se conservam em seus continuadores. Por exemplo, a concepção de que a evolução constitui sempre uma piora da raça. Gobineau, continua Lukács, sentia profunda antipatia contra a cultura puramente capitalista e sua ideologia. Mas essa antipatia é um sentimento feudal e, do ponto de vista formal, estético-fatalista. Em seus continuadores, por outro lado, notamos, paralelamente a essa inflexão, o repúdio da ideologia reacionária cristã feudal para fazer amplas concessões demagógicas à aversão cada vez mais acentuada de amplas massas pela religião. Ou seja, o novo conservadorismo não está olhando para a sociedade feudal, não quer o restabelecimento das bases da sociedade feudal, apenas está resgatando de Gobineau elementos que possam ser fundamentais para desenvolver o seu próprio reacionarismo ativo, ou seja, trazer as massas para aquele terreno de luta e, ao mesmo tempo, eliminar tudo aquilo que possa produzir um pensamento crítico nas massas. Daí que vai prevalecer uma leitura demagógica, uma aparente condenação do capitalismo, uma aparente condenação do misticismo, mas, pela porta dos fundos, fazendo entrar iniciativas que potencializavam o desenvolvimento do capitalismo e também potencializavam o desenvolvimento do misticismo. Prossegue Lukács. A demagogia social moderna nasce no período imperialista. Suas primeiras formas primordiais e passageiras são o antissemitismo e o boulangerismo na França em 1886-1889. Houve também o desenvolvimento desta demagogia social moderna na propaganda antissemita social cristã de Luger, na Austrália, que influenciou na Áustria, diga-se, na Áustria, não na Austrália, que influenciou diretamente Hitler. Lukács observa que o movimento hitlerista será a variante mais desenvolvida deste reacionarismo, porém, uma variante desprovida de escrúpulos e mais coroada de êxito. Coroada de êxito no sentido de que estas teorias reacionárias no século XVIII e XIX não conseguiam arregimentar as massas, ao passo que as teorias reacionárias ou a reformulação da teoria racial no século XX, por exemplo, ela conseguiu ter efeito de mobilização das massas. O resultado, sabemos, através de toda a documentação que hoje dispomos a respeito do período do nazifascismo, bem como das experiências da ditadura em Portugal, na Espanha, na Grécia e entre outros países. Para que pudesse chegar a isso, ou seja, para que pudesse catalisar um certo sentimento popular, foi necessário um recrudescimento das contradições de classe muito maiores do que as que existiam no tempo de Gobineau. Antes de tudo, foi preciso que as grandes massas se sentissem muito mais profundamente afetadas pelas contradições da democracia burguesa, se sentissem desenganadas dos caminhos assinalados pela democracia burguesa e pelo reformismo
do movimento da classe trabalhadora. A demagogia social da teoria das raças não aponta, observa Lukács, para o passado feudal como estado ideal que é preciso restaurar, mas antes se faz passar por uma doutrina que aponta os rumos do futuro. Ou seja, aqui temos já uma mudança de rumo no interior do pensamento conservador. Na fase concorrencial do capitalismo, a teoria reacionária de Gobineau olhava com saudade para o passado. Já a teoria reacionária no século XX trabalha com a ideia de um futuro radiante. Se hoje atentarmos para todos os partidos de extrema direita na Europa, poderemos observar que em seus títulos, em suas nominações mais gerais, sempre vem a ideia de um futuro que será melhor. Partido do Sol Nascente, Partido Radiante, Avante e assim por diante. Nisso, eles são tributários deste conservadorismo e reacionarismo que se desenvolveu ao longo do século XX e que vem ganhando cada vez mais enraizamento nas primeiras décadas do século XXI, apontando para um futuro não de luz, e sim para um futuro bastante tenebroso. Sob Napoleão III, observará Lukács, a oposição aristocrático-feudal ainda se mostrava abertamente feudal, com o rosto voltado para o passado, e as massas trabalhadoras desenganadas com o regime bonapartista, refazendo-se da falta de perspectiva produzida pela derrota de 1848, e livrando-se da influência da demagogia, foram se orientando cada vez mais para a esquerda, no rumo da recuperação da democracia. Ou seja, a desilusão com a burguesia no século XIX encaminhou a luta de classes para a esquerda, ou seja, conduziu a um crescimento do movimento operário revolucionário, ou do proletariado revolucionário. Já a tendência do reacionarismo no século XXI tem sido a de trazer as grandes massas da classe trabalhadora para o terreno do conservadorismo e do reacionarismo, uma vez que os trabalhadores passam a cada vez mais acreditar que é o conservadorismo que vai aportar para eles a segurança futura, seja no plano da família, um elemento bastante trabalhado pelo pensamento reacionário contemporâneo, seja no plano do trabalho ou da vida social, para não falarmos de normas rígidas que impediriam a juventude de cair naquilo que eles consideram ser o terreno pecaminoso dos LGBTQIA+. Observemos, pois, como que a história ela não caminha de uma maneira linear, mas as contradições de classe podem fazer com que tanto a classe trabalhadora penda à esquerda, assim como podem fazer com que a classe trabalhadora penda cada vez mais à direita, isto quando ela não vai para a extrema-direita e mesmo para a defesa de um Estado teológico, como é o pretendido pela bancada religiosa no Congresso. Voltemos aqui a Lukács. Gobineau foi o primeiro que difundiu, de novo, a ideia da raça em amplos círculos da opinião pública, voltando a colocá-la em moda, pelo menos entre os intelectuais decadentes. Lembremos que Lukács tem vários textos sobre a decadência ideológica da burguesia, ou seja, aquele momento em que o terreno da razão ele é cada vez mais abandonado e no lugar da razão prolifera o espírito da intuição ou então as saídas mais instintivas. E Gobineau desenvolveu aquele método arbitrário que posteriormente, por meio de Chamberlain, se imporia em Hitler
e em Rosenberg, ou seja, a mistura de uma suposta exatidão científico-natural com uma mística exaltada. Estes dois elementos serão resgatados pelo nazismo de Adolf Hitler. Tomar a ciência de uma maneira totalmente falseada e também, ao mesmo tempo, potencializar o misticismo. Aparentemente, aquilo que os nazistas faziam era apresentado como resultado da ciência, quando, na verdade, nada mais era do que uma falsificação grosseira de dados para atender às necessidades do próprio regime nazista. A mistura de uma suposta exatidão científico-natural com uma mística exaltada. Procurava fazer a velha teoria feudal das raças algo aceitável e palatável para o leitor moderno. A velha teoria das raças parte do fato de que o aristocrata pertence à raça pura e descende de uma raça superior. Já a teoria das raças modernizada não pode mais sustentar, em vista do desenvolvimento que havia sido atingido pela ciência naquele período, as mesmas posições de Gobineau, de tal modo que precisou se repaginar. Portanto, se viu obrigada a um recuo tático. Gobineau se dedicou a fabular e a construir especulativamente, a partir da chamada base racial, uma nova história universal, para a qual aborda a questão das raças e da mistura das raças como se fosse algo perfeitamente evidente, que não requer nem esclarecimentos, nem análise. É sempre importante observar que Gobineau não está em nenhum momento respaldado pela ciência. Ele está respaldado por interpretações subjetivas que procura apresentar como científicas. Esta evidência, ou seja, esses dados que eram evidentes por si mesmos, e esta prática pseudocientífica e, ao mesmo tempo, intuicionista de Gobineau, constituiu um elemento essencial de sua influência posterior, mas também marcava as suas próprias limitações. Chamberlain, que se apoia muito em Gobineau, sem confessá-lo, repudia categoricamente a obra deste autor, que acusa de não ter a menor ideia do que seja a ciência da natureza. Isto não quer dizer que Chamberlain faz a crítica a Gobineau para dar um passo à frente em direção à razão. Pelo contrário, apenas está deslegitimando Gobineau para reafirmar outros princípios anticientíficos, mas que eram possíveis de serem manipulados naquela nova conjuntura que se abria na fase do capitalismo monopolista. Nas suas palavras, uma teoria da raça realmente útil, nas palavras de Chamberlain. Nas suas palavras, uma teoria da raça realmente útil e digna de ser levada a sério não poderia ser construída com base em fábulas ancoradas no Antigo Testamento, intuições, hipóteses absurdas, ou então conhecimentos extensos e profundos totalmente deturpados, que eram apropriados de maneira indevida. Era necessário se apropriar, para Chamberlain, dos dados reais que as ciências naturais passaram a fornecer e para os quais Gobineau em nenhum momento estava preparado para lidar. Gobineau, como católico, ortodoxo e crente que era, observa Lukács,
Se orgulhava de colocar sua construção histórica da teoria das raças em consonância com o Antigo Testamento, obra que Chamberlain recusa como uma criação judaica. Gobineau, no entanto, se viu obrigado a se colocar a questão da pureza das raças. Segundo ele, a pureza da raça é um estado ideal, que nunca chega a se realizar completamente. Por outras palavras, embora Gobineau defendesse a pureza das raças, ele mesmo admitia em seus estudos que uma situação de raça pura jamais existiu. Portanto, a história não registrava nenhum desenvolvimento que não tivesse passado por uma certa miscigenação ou influência de outras raças sobre a raça branca. Ele delineia 3 grandes raças: a branca, a negra e a amarela. Caso os 3 grandes tipos fundamentais das raças tivessem se mantido totalmente separados, sem nunca terem chegado a misturar-se, não há dúvida de que teriam afirmado sua superioridade os ramos mais belos da raça branca, e que o tipo racial negro e o amarelo teriam sucumbido para sempre. Ou seja, a história teria se encarregado de eliminá-los. Isso teria sido, para Gobineau, uma espécie de estado ideal, o que a história, no entanto, nunca nos mostrou. E só podemos formar uma ideia dele, ou seja, deste estado ideal, fixando-nos na superioridade indiscutível daqueles grupos de nossa raça que têm permanecido menos misturados. Em todo caso, é evidente que as raças humanas vivem desde os tempos históricos em situação de mistura. Por outras palavras, seria fundamental que as raças não tivessem se misturado de tal modo que a raça branca conseguiria sobreviver no transcurso da história, ao passo que as outras raças inferiores teriam desaparecido. Infelizmente, para Gobineau, este desenvolvimento histórico nunca ocorreu, uma vez que as raças acabaram se misturando em graus diversos. A essa concessão necessária de Gobineau ao desenvolvimento científico de seu tempo corresponde a mística histórica. Gobineau não sabe o que é a raça, não é capaz de determinar suas características distintivas. Sabe que os povos que conhecemos da história são fruto de misturas raciais. Mas, independente disto, isto não impede que ele construa montagens históricas absurdas, sem nexo, e um exemplo para ilustrar a falta de seriedade do seu método é o momento no qual ele observa que o nascimento da arte é consequência da mistura com a raça negra. Embora Gobineau diga que a poesia épica é um dos méritos dos povos arianos, ao mesmo tempo acrescenta que o fogo e o brilho da épica só se desenvolvem plenamente nas nações que não permanecem isentas da contaminação com os negros. O negro, aqui é Gobineau falando, o negro possui, em grau muito alto, aquelas capacidades sensíveis sem as quais a arte seria inconcebível. Mas, por outro lado, a carência de capacidades espirituais o incapacita, ou seja, os negros, para o refinamento das artes. Para que aqueles talentos possam dar frutos, tem de misturar-se com a raça capacitada de outro modo. Segundo Gobineau, prossegue Lukács. Segundo Gobineau, a mistura de raças, a união com as raças inferiores, e os negros são para ele a mais ínfima de todas, resulta funesta para toda a cultura. Para ele, é dessa mistura bastarda que brota a sabida perspectiva
apocalíptica da extensão fatal do mundo. Porém, ao mesmo tempo, e por outro lado, sustenta que um fator tão decisivo da cultura como a arte só pode nascer pela mistura da raça branca com a raça negra, quer dizer, com a mais inferior de todas. Lukács está tomando este exemplo para mostrar como falta rigor analítico em Gobineau, como que aquilo ali era um falseamento descarado do desenvolvimento histórico, falseamento este que tinha por finalidade apenas legitimar a leitura de Gobineau, segundo a qual os brancos são superiores a outras raças. Gobineau constrói toda a sua teoria com base na desigualdade essencial, que ele considera qualitativa, fisiológica ou psicológica das raças. Ao sustentar esta desigualdade de princípio, proclama, por exemplo, a incapacidade de princípio da população originária da Ásia Menor, para a civilização. Diz Gobineau, não eram suscetíveis, ou seja, os povos da Ásia Menor, não eram suscetíveis de serem civilizados, pois careciam da capacidade de visão necessária para isso. No entanto, diz Lukács, ao afirmar isso, Gobineau se dá conta de que a Igreja Católica aspira, ou aspirava, a uma expansão universal, o que o obrigou a reconhecer que todos os homens, pelo mero fato de sê-los, possuem a capacidade necessária para abraçar o cristianismo. Mas, segundo ele, disto não resultava nenhuma conclusão sobre a igualdade das raças. Por outras palavras, Gobineau sustenta que o cristianismo constitui ou constituía o fenômeno mais alto da cultura e que todos os homens, qualquer que seja a raça a que pertencessem, eram capazes de participar da cultura superior, ao passo que, por outro lado, e ao mesmo tempo, sustentava que as raças inferiores não eram, por princípio, possíveis de abraçar a civilização, e só serviam para trabalhar como escravos, como máquinas animadas, como bestas de carga a serviço das raças superiores. Ou seja, não existe rigor metodológico nos estudos ou nos escritos de Gobineau. Ele oscila de um lado para outro a fim de atender a gregos e troianos. De um lado, a raça superior é a raça branca e a civilização seria uma civilização superior se não tivesse ocorrido miscigenação. Mas, por outro lado, reconhece a importância das outras raças para o desenvolvimento do próprio processo civilizatório. São contradições internas ao pensamento de Gobineau que se aprofundam na medida em que a base do seu pensamento não é a razão, e sim o irracionalismo. Lukács observa que se no século XVIII e XIX a luta ideológica contra o cristianismo fora travada em nome do progresso e da liberdade, nas mãos dos representantes imperialistas da teoria das raças, e aqui já estamos na transição do século XIX para o século XX, a crítica da religião é apenas um instrumento a serviço da reação mais extrema. Os teóricos modernos da raça combatem o princípio progressista do cristianismo. E qual princípio era este? Era o reconhecimento, ainda que abstrato, da igualdade de todos os homens perante Deus. Os representantes imperialistas posteriores da teoria das raças romperam completamente com o cristianismo, uma vez que este princípio, ainda que abstrato, ou este reconhecimento, ainda que abstrato da igualdade de todos os homens, era extremamente, perante Deus, era extremamente nefasto, uma vez que implicaria que todos os homens seriam também iguais ao Führer.
Consequentemente, o Führer não seria diferente dos demais indivíduos. Ou seja, todos os homens seriam iguais a Hitler, consequentemente, a aura de Hitler não teria como encontrar vazão junto às massas. Gobineau deixou o primeiro panfleto pseudocientífico realmente eficaz contra a democracia e contra a igualdade, baseado na teoria das raças. O livro de Gobineau constituiu o primeiro intento ambicioso de reconstruir toda a história universal com a ajuda da teoria das raças, reduzindo a simples problemas raciais todas as crises da história, todos os conflitos e diferenças sociais. Em termos práticos, toda modificação da estrutura social é contrária à natureza para Gobineau. Provoca a decadência da humanidade e, desse modo, não pode representar um progresso. Toda a ordem social para Gobineau se baseava nas 3 classes originárias, cada uma delas representando uma variedade racial. A nobreza, para ele, era a imagem mais ou menos fiel da raça vencedora. A burguesia, constituída por miscigenados, próxima da raça principal. E o povo, que vive escravizado, ou pelo menos em situação de opressão, pertencia a uma raça inferior, surgida no sul pela mistura com os negros e no norte com os finlandeses. Essa forma ideal que podemos contemplar nas castas indianas ou no feudalismo europeu foi realizada exclusivamente pelos arianos. Os semitas não se levaram nunca ao mesmo nível, ou seja, os judeus não se levaram nunca ao mesmo nível. Os racistas posteriores, apesar de sua atitude de repúdio, permaneceram em muitos aspectos no mesmo terreno que os fundadores da teoria moderna das raças. Ao insistirem na desigualdade de princípio dos na igualdade de princípio dos homens, repudiaram necessariamente a concepção da humanidade, e com ela desapareceu uma das mais altas conquistas da ciência dos tempos modernos, a ideia do desenvolvimento dos homens como uma unidade e uma legalidade. Para Gobineau, só existe uma história da raça branca, e esse absurdo reacionário se manterá como patrimônio permanente das teorias das raças posteriores. Ali onde as raças negras se limitavam a combater-se uma às outras, onde as raças amarelas se movimentavam dentro de sua própria órbita, ou ainda onde lutavam entre si, as misturas raciais negras e amarelas, não havia história possível. Essas lutas nada criaram nem deixaram a menor recordação, segundo Gobineau. A história só surge no contato mútuo entre as raças brancas. Para Gobineau, certas raças são sempre bárbaras, ao passo que outras não passaram jamais pela fase da selvageria ou da barbárie. Gobineau dirá sobre a raça branca, que a raça branca, desde o primeiro dia, já a vemos relativamente cultivada e dotada dos elementos originários mais importantes para o desenvolvimento de uma condição de superioridade, a qual, mais tarde, iria se desenvolver em alguns de seus ramos e criar as diferentes formas de civilização. É claro que a Gobineau não ocorreu perguntar como semelhante cultura pôde nascer. Isto destruiria todo o seu arcabouço ideológico. Conclui o Cax nesta parte sobre Gobineau. A destruição da ciência da história já estava muito avançada em Gobineau. Em sua concepção, expressou-se, ao lado das tradições feudais,
orgulho racial do colonizador europeu frente à gente de cor, tida como desprovida de história e incivilizada. Fica claro que semelhante construção da história teria necessariamente que encontrar nos arianos não só a culminação, mas também o fim da história. O pessimismo fatalista para Gobineau foi substituído, algumas décadas mais tarde, lhe renderia este pessimismo fatalista e este racismo em Gobineau, algumas décadas mais tarde, lhe renderia uma popularidade junto à intelectualidade decadente, aquela que foi para o campo da intuição, abandonando o terreno da razão. Junto à intelectualidade decadente e igualmente pessimista do fim do século. Porém, isso o tornaria dispensável, ou seja, a teoria de Gobineau se tornou dispensável quando o obscurantismo da teoria imperialista das raças se fez combativo e ativista, lançando-se em seu ataque final contra a cultura humana. Com estes elementos, Lukács encerra este item 2, no qual ele aborda elementos constitutivos da teoria racial de Gobineau. Discutimos hoje, em nosso vídeo, o capítulo 7, ou o início do capítulo 7º, do livro de Lukács, A Destruição da Razão, ou, em espanhol, O Assalto à Razão. Capítulo este que tem por título geral Darwinismo Social, Teoria das Raças, Fascismo. Discutimos aqui o item 1, os inícios da teoria das raças no século XVIII, e o item 2, Gobineau e a fundação da teoria das raças. Espero que tenham gostado da apresentação. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, de tal modo a podermos sempre trazer para a discussão textos de interesse e textos que contribuam na defesa da razão e no combate ao irracionalismo, cada vez mais presente na nossa vida cotidiana. Até a próxima.